Ser humano, ele é corpo, Sim. ou seja, todos os aspectos biológicos, químicos, né, da neurociência são considerados na logoterapia, obviamente. Quando eu vivencio a ansiedade, eu vivencio como um todo, então meu sistema simpático, por exemplo, é ativado no momento em que eu vivencio a ansiedade. Isso é fato, então, não negamos isso. Porém, o ser humano não é só corpo. Ele é bicho, mas não só bicho. Isso é muito importante ser dito. Então, além desse elemento corpóreo, existe também o elemento mental, psíquico, né? Que não é corpo? Ele não é corpo. Tá. Supondo que o elemento psíquico não é corpo. Como é que, por exemplo... Finalizar, tá, vai. Então, vai. o elemento da mente, só para concluir, o elemento mental e também, aí estão as crenças, os pensamentos, as crenças nucleares, né? Os pensamentos automáticos, né? As crenças subjacentes também e assim por diante. Já recebeu o seminário, deve ser assim. Estou gostando dessa logoterapia. Então, assim, a gente não considera esses elementos, eles existem. Sim. O pensamento existe. Porém, existe uma outra realidade, que é a realidade especificamente, vamos dizer, propriamente humana, que a gente chama de dimensão noética. Vai. São todas aquelas características que são especificamente do ser humano. Elas não se repetem em nenhum outro bicho, em nenhum outro ser. Por exemplo, nenhum cachorro tem a potencialidade de ser religioso. Se alguém conhecer algum cachorro religioso, gato religioso, eu quero conhecer. Né? Ele pode até ficar dentro de uma igreja, mas é por outros exatamente. Mas lá ainda a vaca é sagrada, olha lá. Pensa as possibilidades. Estou gostando desse podcast, estou gostando. Mas a vaca, provavelmente, ela não é essa. Exatamente. No meu prato ela é, com certeza. Vai. Então, assim, existe essa dimensão propriamente humana. Isso aí. Gostei desse podcast. Me tirou da zona de conforto. Vamos lá. Então, existe essa dimensão propriamente humana, que ali estão todos aqueles elementos, características que não se repetem em nenhum outro ser. Eu falei aqui da religiosidade, tem a arte também, né? E vários outros aspectos. Então, assim, esse ser humano, ele é tridimensional. Por que a logoterapia? Isso é um pressuposto que não tem como ser provado cientificamente. Uhum. Né? Então, existem elementos que podem ser, sim, comprovados cientificamente. Existe cientificamente no sentido científico positivista, tá? Agora, existem outros elementos que são os pressupostos filosóficos que não podem ser comprovados cientificamente, no sentido moderno do termo, mais uma vez repito, mas que não pode ser medidos. Não pode ser medido. Mas provados cientificamente. Provados Os estudos antropológicos mostram eles que toda podem a sociedade eles podem ser provados via intelecto. Intelecto, a razão humana, entendeu? Então, assim, é um pensamento... Existe um pensamento lógico por trás desses pressupostos. Exato. Eu concordo com você nesse ponto, é exatamente isso. E, então, assim, a logoterapia, ela não desconsidera de maneira alguma o caráter científico da psicologia. Na verdade, eu concordo com o que foi dito pela doutora Amanda, né? Quanto pela doutora Amanda sobre essa necessidade, sim, de testagens, evidências, né? Eu acho muito importante, na verdade. E a logoterapia, o próprio criador da logoterapia, né, o Viktor Frankl, ele era neurologista, psiquiatra, né? Doutor em filosofia também. Eu acho que se diz muito sobre essa perspectiva dele, porque, na verdade, ele não era só neurologista, ele era neurologista e doutor em filosofia, ele era filósofo também. Então, assim, a busca, eu acho que uma questão interessante que o Viktor Frankl trouxe, uma contribuição importantíssima que ele trouxe para as psicologias em geral, é justamente essa crítica que ele faz ao cientificismo. Sim. Entendeu? Então, assim, a ciência... Em outras palavras, ao positivismo. Ao positivismo, entendeu? Porque, assim, o ser humano é comportamento, mas não é só comportamento. O ser humano é bicho, mas não é só bicho. Ele é muito mais que isso. Tá, agora...